Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira e é claro, o coração de todo torcedor vascaíno já começa a bater mais forte de ansiedade para a partida de amanhã, pois às 9h45 de amanhã o Vasco estará enfrentando o Sampaio Corrêa no Caldeirão de São Januário, uma partida que pode cravar o acesso de volta a elite do futebol brasileiro depois de 2 anos jogando a Série B. Então é impossível nós, neste momento, nesta quarta-feira, já não estarmos completamente com a cabeça, com a mente, com o coração voltados para esse jogo de amanhã, que será um dos mais importantes da história do Vasco, pois não garante apenas o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, mas o retorno do Vasco a um 2023, a uma Série A, com realmente grande chance do Vasco entrar para competir. Do Vasco entrar para não brigar pelo título, mas entrar ali para brigar pelas primeiras colocações, entrar com força, com investimento e com qualidade na primeira divisão. A gente vai falar, é claro, sobre essa partida de amanhã, falar sobre o treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, o treino que acontecerá hoje, o último treino antes de enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. Falar também sobre contratação para 2023, Marcelo Lomba está na lista de reforços para a próxima temporada, é um goleiro que interessa ao Gigante da Colina, mas falar também sobre a situação chata, pois ontem o presidente da Federação Pernambucana se posicionou sobre a confusão na Ilha do Retiro entre Vasco e Sport. E é claro, ele puxou para o lado do clube pernambucano, Sport Clube do Recife, mas não apenas foi ao lado do Sport, como criticou, detonou o Raniel. Palavras como irresponsável, moleque, jogador do Vasco, que eu não sei o nome dele, saiu da marginalidade e entrou em uma profissão correta, mas parece que não construiu caráter, foram algumas das frases ditas por parte desse presidente. E a gente vê, né, que realmente, quando diz que Polícia Militar de Pernambuco garante segurança, a gente consegue observar que há um lado, e realmente esse lado em nenhum momento naquele domingo era o Vasco da Gama. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, é muito triste ver o que está acontecendo, essas duras palavras voltadas ao Raniel, mas a gente vai trazer todos os detalhes e é claro, se você quer ver, já te aviso com antemão, fique até o final do vídeo. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva. Falta bem pouco para a gente chegar aos 71 mil inscritos e contamos com a sua ajuda, contamos aí com a sua inscrição. Aperte no botãozinho que está escrito inscrever-se para ajudar aí no nosso crescimento, que a gente chegue ainda hoje a 71 mil inscritos. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo, colocar aí uma meta de 1.500 likes. Contamos com o seu apoio e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe seu comentário. Se realmente você, sendo um torcedor vascaíno, também acha que o Raniel é o grande culpado da confusão que aconteceu na Ilha do Retiro e também se você está ansioso para esse jogo de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa em São Januário. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar nesses assuntos, eu quero falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois como está aparecendo aqui ao lado para vocês, eu chego um pouco para o lado e a tabela vem. Ontem tivemos aí mais 2 partidas da segunda divisão, as partidas que abriram essa 37ª rodada. Brusque e CRB se enfrentaram às 7 horas e CSA e Vila Nova se enfrentaram às 9h30. 2 jogos que não têm influência nenhuma na posição do Vasco na competição, inclusive 4 times que não disputam pelo retorno à elite do futebol brasileiro. O Vasco se manteve na 3ª colocação com 59, o Bahia está na 4ª com 58 e o Grêmio na 2ª com 61. Hoje, quarta, não tem rodada e ela retorna amanhã, quinta-feira, com Novo Horizontino e Cruzeiro e Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Em caso de vitória, o Vasco crava o retorno à elite do futebol brasileiro. E por isso ontem os atletas foram a campo, titulares e reservas, entraram em campo no CT Moacir Barbosa para realizar esse penúltimo treino antes de enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa no nosso Caldeirão. A gente pode ver aí nas imagens o Ignaldo, o Fábio Gomes, atacante que marcou o último gol aí, né, neste último sábado contra a equipe do Criciúma, o meio-campo chileno Carlos Palacios, todos muito focados para esta decisão que estará acontecendo amanhã
em São Januário. Inclusive hoje estará sendo realizado o último treino no CT Moacir Barbosa, um treino importantíssimo que o Jorginho preparará a equipe para entrar em campo. A gente ainda não tem informações, detalhes de como o Vasco vai começar, ou com o Alex Teixeira ou com o Nenê sendo titular. Se o Fábio Gomes, após marcar o gol, terá uma oportunidade entre os 11 iniciais, nada foi divulgado, mas o Jorginho terá este último treino para definir a escalação titular do nosso gigante da colina. Inclusive, em falar sobre titular, temos que falar sobre Yuri Lara, pois ontem foi divulgado pela própria página da Série B do Campeonato Brasileiro o top 5 de atletas que desarmam na competição. Yuri Lara aparece na primeira colocação com 120 desarmes na Série B, números de fato impressionantes. Vila Sante do Grêmio na segunda colocação com 101 desarmes. Terceira colocação, Andrei Santos com 95, quarta, Neto Moura e quinta, Rodolfo Potiguara. Ou seja, do top 5, 2 jogadores são do Vasco e 2 jogadores são os volantes do Gigante da Colina, o que mostra que de fato hoje o Vasco tem a melhor dupla de volantes da Série B do Campeonato Brasileiro, dos jogadores que merecem e realmente vão permanecer para a próxima temporada. E, inclusive, já indo nesse assunto, falando em 2023, hoje o Vasco também vive uma grande incógnita sobre a próxima temporada com relação a reforços. O Vasco vai reforçar. O Vasco, para esse final do ano, tem 16 jogadores tendo seu contrato encerrado, dentre eles vários, como Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, mas que no contrato tem uma cláusula contratual que renova automaticamente. E o Thiago Rodrigues, sendo goleiro, deve permanecer inclusive para o ano que vem. Ele deixou bem claro que vai conversar com a diretoria, mas hoje grandes chances são que ele permaneça. Porém, mesmo com o Thiago Rodrigues no gol, o Vasco deve ir buscar um goleiro para a próxima temporada. Vai contar com o Thiago Rodrigues, mas também quer contar com outro jogador para disputar posição com o Batman. E mediante a isso, ontem a página vascaínos.net confirmou através de uma bela apuração que o Vasco vai buscar o Marcelo Lomba no mercado. Marcelo Lomba é uma das possibilidades analisadas da empresa norte-americana 777 Partners. É um goleiro que realmente hoje é reserva do Palmeiras, mas tem muita qualidade, tem 35 anos, é um goleiro experiente, passagem por Bahia, Flamengo, Internacional, e algo que realmente é importante é o fato do próprio Marcelo Lomba já ter trabalhado com o atual diretor executivo da Vasco da Gama SAF, Paulo Braxo, que poderia ser um ponto de equilíbrio e um fator importante para esta negociação. Além do que, o próprio Marcelo Lomba tem muita experiência na primeira divisão, sendo até mesmo campeão brasileiro pelo Flamengo no ano de 2009. Lucas, já tem alguma coisa? Lucas, já está confirmada a ida do Vasco em cima do Marcelo Lomba? Ainda não, mas é um nome que está sendo analisado, está na lista do Vasco da Gama e interessa. Se o Vasco vai iniciar negociações, não podemos cravar, até porque o Vasco ainda não está completamente focado nisso. O foco hoje do Vasco, departamento de futebol, está na partida de amanhã. Mediante um acesso confirmado, aí o Vasco irá intensificar nas suas buscas. É o que pode acabar facilitando a chegada do Marcelo Lomba, é o fato dele ser reserva no Palmeiras. Marcelo Lomba não é titular, é reserva, do Everton, melhor goleiro hoje do futebol brasileiro, e o Marcelo Lomba tem contrato com o Palmeiras até o final deste ano, ou seja, são pontos favoráveis ao Gigante da Colina para sua contratação no ano que vem. E aí eu deixo essa última parte a você. Você acha que o Marcelo Lomba seria um bom reforço para o Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Um goleiro que vai ficar livre no mercado, já teve início aí nas negociações com o Palmeiras para sua renovação, mas é claro, mediante uma oferta do Vasco, uma proposta que interessa a ele ser o nome do gol do Vasco da Gama para 2023, nesse processo de reformulação, pode sim fazer com que haja um interesse do goleiro para fechar com o Gigante da Colina, e algo que me chamou bastante atenção ao dar uma analisada no perfil do Marcelo Lomba em outra rede social foi essa foto que está aparecendo aí para vocês, onde o Marcelo Lomba, através de sua rede social, compartilha uma imagem do Barbosa, homenageia o Barbosa pelos seus 100 anos, sendo que Barbosa é o maior goleiro da história do clube de regatas Vasco da Gama. Marcelo Lomba é carioca, é nascido no Rio de Janeiro, então quem sabe o próprio Lomba não pode ser um torcedor vascaíno. Gosta muito do Barbosa, tem um goleiro como seu ídolo e é um cidadão carioca. Duas coisas que realmente indicam que essa relação com o Vasco pode ser muito maior do que apenas uma idolatria com o goleiro, mas sim uma relação de torcedor. E mediante um convite, essa relação pode acabar sendo intensificada com uma contratação. A gente vai ficar de olho e, é claro, vai estar esclarecendo a vocês, mas deixa aí no comentário se você acha que o Lomba seria um bom goleiro
para 2023. E agora, para finalizar, falar sobre Raniel e falar sobre o presidente da Federação de Pernambuco. Pois ontem o presidente da Federação de Pernambuco deu uma entrevista ao jornalista Wellington Campos. Uma entrevista muito boa, onde o Wellington perguntou sobre vários fatores, até porque na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, está marcado aí o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, que vai julgar e vai decidir o que será feito ou contra o esporte ou a favor do Vasco da Gama. Não necessariamente você ir contra o esporte será favorável ao Vasco. Acredito que aquilo que seria favorável ao Vasco é o ganho, né, de 2 pontos, mas a gente não sabe se isso vai acontecer ainda ao Esporte Clube do Recife. Mas ontem o presidente aí da Federação Pernambucana falou sobre esta situação e, na boa, subiu o tom de maneira desnecessária. Foi completamente contra o Raniel e a sua atitude de comemorar um gol. O presidente da Federação de Pernambucana, falou que o Raniel deu causa à confusão e foi o núcleo da conduta do torcedor do esporte na situação. E ainda disse que o Luiz Henrique tacou a cadeira no torcedor do esporte. Sem muita enrolação, até porque a gente já falou as palavras ditas pelo presidente, né, da Federação de Pernambuco lá no início do vídeo. Dê uma olhada aí nas palavras em vídeo do próprio presidente, que de fato chateiam, entristecem e realmente evidenciam uma inversão de valores e uma tentativa de defesa absurda ao Esporte Clube do Recife. Justificar o injustificável. É isso que o presidente da Federação Pernambucana está fazendo e culpar alguém que não é culpado na situação. A figura da vitimização no direito penal é aquela pessoa que dá causa e se vitimiza. Na verdade, quem deu causas, quem ensejou a invasão do campo foi exatamente o irresponsável, o moleque do jogador do Vasco, que eu não sei o nome dele, é um pernambucano que já jogou. Raniel. Pronto, foi cria lá do Santa Cruz. Foi cria, vivia envolvido em drogas, etc. O Santa Cruz fez um trabalho muito grande, recuperou ele, graças a Deus. Ele saiu de um antro de marginalidade e entrou numa profissão correta, mas parece que não construiu um caráter. Então ele foi no gol, comemoração, procedeu com condutas obscenas, apresentou genitália, ofendeu a torcida. Isso gerou uma comoção e uma raiva de torcedores, um grupo lá de 10 ou 20, que conseguiram quebrar o portão e entrar no campo. Evidentemente que isso não é lide a responsabilidade desses bandidos, que tem que ser preso. Mas a causa, o fator ensejador, o núcleo da questão que provocou o incidente foi a conduta desse responsável, desse jogador do Vasco. Além disso, tem outro também responsável lá, jogador do Vasco, que eu não sei o nome, que apanhou uma cadeira de plástico que atende à imprensa, que fica situada ali, e atirou a cadeira contra a torcida. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, chamar o Raniel de responsável, de moleque, falar que ele era um marginal, dizer que ele não construiu caráter, dizer que na hora do gol teve condutas obscenas, que ele havia mostrado as genitálias, ofendido a torcida do esporte, é realmente algo que vai muito além da sanidade. Essa é a grande realidade. Eu não vou me alongar porque eu já falei muito sobre essa situação de esporte, de Vasco, de STJD, então de fato já estou cansando. Eu deixo para vocês, deixem nos comentários o que você achou das palavras por parte do presidente da Federação Pernambucana, que disse que subiu o tom, mas eu quero saber de você. Então deixem nos comentários, porque de fato cansa ver algo que é nítido, onde o Raniel não tem culpa e agora eles estão tentando achar um culpado em uma atitude que é completamente injustificável por parte dos torcedores do esporte. A gente vai ficar por aqui. Este foi a Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia. Retornaremos, é claro, com Fala Gigante, após Fala Gigante às 7 horas, com Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, deixem seu like, ajudem o nosso crescimento. E saudações vascaínas.